Bom, e você que tá assistindo a gente aqui, cara, tem um outro tema, como eu adiantei aqui, que pra gente falar aqui um pouquinho só pra fazer vocês pensarem, especialmente se você for um criador de conteúdo, cara. Dá pra ser, na verdade, assim, já venceu algumas etapas, o PL 8889, conhecido como PL da Globo, e aparentemente o texto que tá rolando lá é um texto que ele taxaria 4% em cima dos streamings, né? E aqui a gente tá falando de Netflix, a gente tá falando de Claro TV, estamos falando sei lá, Globoplay, estamos falando de Paramount, e estamos falando também do YouTube, né? Qual que é a ideia? Pra onde iria essa grana? Por que que tá rolando? Por quê? Pra que taxar isso aqui? Estamos falando necessariamente de, cara, os caras vão mexer no que a gente tá falando, ou no que pode falar, não sei o quê. Essa discussão aqui é diferente, tá? O que tá sendo tratado aqui é o seguinte, cara. Imagina que essas plataformas serão taxadas lá em cima, na receita, né? E o que acontece quando você taxa, por exemplo, se você aumenta a taxação que o Uber paga, por exemplo? Quem é que paga isso no final? Quando coloca a taxa na brusinha da Shopee, por exemplo, o que acontece? Quem é que paga na final? É a Shopee que paga a taxa? Não é. Quem paga a taxa é o último cara, é sempre nós, né? Então, nesse caso, e eu vou explicar pra vocês aqui por que isso é esquisito. A gente, criadores de conteúdo, e aí que você tá pensando, o Flow, não sei o que, não, mas eu tô falando do Flow, eu tô falando do moleque que faz vídeo de jogo, tô falando da moça que faz vídeo de maquiagem, tô falando de todo mundo. Criou conteúdo, fez alguma grande AdSense, vai chorar. Porque aí as plataformas estão incluídas nesse bolo que, você concorda comigo que o YouTube é completamente diferente do Netflix no modo, na forma como se produz? E eu, de novo, não tô dizendo que, não pode taxar o YouTube e tudo mais. Eu tô defendendo o nosso, tá? Porque qual é? É uma taxa que vai ser usada para financiar o Condecine, né? Essa grana é para financiar, basicamente, então, produções brasileiras, né? E essa lei prevê, por exemplo, que os serviços de streaming, eles dependendo do tamanho, eles coloquem ali, por exemplo, muitas produções, 10%, acho que produções brasileiras, ou impulsionem produções brasileiras. Então, a ideia é o quê? Fomentar a indústria cinematográfica brasileira. O problema é que a galera do YouTube, ela tá num outro balaio, certo? Precisava ter uma conversa à parte nesse sentido. E o que vai acontecer, o que tá com cara de que vai acontecer, é que vai ser todo mundo no mesmo balaio e, o pior, a galera que produz conteúdo para o YouTube não vai nem poder acessar a princípio. É claro que essas coisas mudam, mas o texto que está aparecendo que vai ser aprovado a gente não vai poder nem acessar essa grana para a gente poder fazer as nossas próprias produções. Porque assim, se a gente pagasse esses 4% e a gente pudesse em algum momento acessar essa grana, assim como as grandes produtoras, como a Globo, etc., vão poder acessar, mas a gente provavelmente vai ficar de fora. Mesmo que a gente possa, todo o trâmite legal para acessar essa grana é muito mais fácil para uma grande produtora do que para o cara que está fazendo ali o conteúdo dele, sei lá, criticando ou falando de alguma coisa, ou falando de cinema, o que seja, lá num canal do YouTube, né? É como se fosse, no nosso caso aqui, a gente tá pagando a pizza e a gente nunca come a pizza, tá bom? Imagina você ir no cinema e você tem que pagar uma taxa extra para financiar youtuber. Não faz muito sentido, né? Então é mais ou menos isso que tá rolando com essa PL aí. E, bom, o ponto aqui é o seguinte, cara. Talvez a gente devesse se trocar mais ideia e conversar um pouco mais, porque quem tá falando sobre isso lá em Brasília, não sei se entende muito bem de como funciona a coisa aqui nas plataformas de criação de conteúdo. E eu tô falando das plataformas de criação de conteúdo independente e majoritariamente o que a gente chama de rede social, né? Então TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas aí. A gente funciona numa lógica completamente diferente dos streamings, né? E colocar a gente tudo no mesmo balaio é um erro que vai atrapalhar a gente bastante no futuro. Você aí que é criador de conteúdo, cara, você devia estar prestando mais atenção nisso que está acontecendo agora, porque tem o potencial de atrapalhar a gente pra valer, tá? E isso aqui eu tô pulando na bala, e eu não tô fazendo isso, olha, o Igor, ele é bonzinho, não sei o quê. Mas a grande parada é que eu entendo que a maioria das pessoas não pula nessa bala, porque é um assunto que os patrocinadores não querem se envolver e tudo mais. Então, já que eu já tô nessa bala, já faz parte do meu DNA mesmo, tá aí, ó. Família, a gente precisa falar mais sobre isso, sobre o PL 8889,
E o mais rápido possível, porque ele tá para ser votado, coisas aconteceram e ele foi, provavelmente será a penúltima etapa dele amanhã, passando amanhã, vai pro veto presidencial. Então meio que acabou o trâmite, tá? A gente precisa falar mais sobre isso o mais rápido possível e ver o que dá para fazer, tá?